Deus de infinita bondade e misericórdia, nós te adoramos, ó Pai, nesta noite, te entregamos a Ti, Senhor, nossos louvores, ó Pai. Agora fala conosco, Espírito Santo, usa a Tua serva, Senhor, esconda ela atrás da Tua cruz e fala conosco, Pai. Fala tudo, Senhor, que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus nós recebemos, ó Pai. Nossos corações estão preparados para receber a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus nós colocamos ela diante dos Teus pés. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Eu sei que toda vez que a gente vem aqui, a gente fala que é uma alegria estar aqui, mas é uma alegria mesmo, então não tem como ser uma coisa diferente. Mas antes de começar a palavra, eu só queria fazer um comentário aqui sobre os louvores. Eu achei muito interessante, porque em setembro eu estava dando aula lá no seminário e a aula que eu dei foi sobre bases teológicas de adoração. E uma coisa que eu falei muito é que se perdeu com o tempo os louvores teológicos. E há muito tempo que eu não participo de um culto onde se canta louvores de harpa, então eu fiquei muito impressionada com o que eu vi aqui. E nessa aula que eu dei, eu não sei se vocês já ouviram falar de John Wesley, de Carlos Wesley, mas o que os historiadores dizem é que os louvores que Carlos Wesley escrevia, na época, se a Bíblia sumisse, se você pegasse só os louvores que aquele homem escrevia, você escrevia a Bíblia novamente. De tão teológico que eram os louvores da época. E muita coisa se perdeu. Não que a gente não vai se atualizar, não que nós não vamos cantar outros tipos de louvores, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu fiquei muito feliz de ouvir louvores da harpa cristã. Nós vamos falar um pouquinho sobre família. E vamos falar de uma família cheia de graça. Vamos ler a palavra do Senhor que está em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 11. Lucas, capítulo 1. Nossa, que chique. Deixa eu ver a construção. A partir do verso 11. E a palavra do Senhor nos diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um menino, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Queridos, quando a gente fala de uma família cheia da graça, a gente precisa pensar em algo que não é graça. Algo que não é graça é algo sem graça, e uma palavra que a gente não gosta de falar, que é desgraça. Infelizmente nós vivemos numa época onde família perdeu o valor. Hoje, no meio dos jovens, no meio dos adolescentes, a gente escuta eles dizendo: não vou casar. Eu não sei se vocês vivem isso, mas eu trabalho em escola, eu ouço isso o tempo todo, às vezes até no meio da igreja mesmo. Mas nós precisamos mostrar para eles que isso é projeto de Deus. E o projeto de Deus não é que seja uma família qualquer, não. É que seja uma família cheia de graça. E nós vamos ver detalhes nesta família aqui, que apesar de ser uma família cheia de graça, era uma família que tinha suas lutas, tinha os seus desafios, mas isso não fazia com que eles estivessem longe ou afastados de Deus, porque isso faz parte da vida do cristão, isso faz parte da nossa vida cotidiana. Enquanto nós estivermos aqui, nós teremos aflições, mas nós não estamos sozinhos, porque quando Jesus retornou à eternidade, Ele nos deixou o Espírito Santo, Ele nos deixou o Consolador, que estaria nos guiando, que estaria nos direcionando. Então nós não passamos por isso sozinhos. Essa é a nossa diferença daquele que não tem a Cristo, daquele que não recebeu Jesus como seu único suficiente Salvador. Nós temos lutas, o ímpio tem luta, mas nós não passamos por elas sozinhos.
Então essa família é uma família que tinha lutas, é uma família que tinha desafios, mas era uma família que estava aos pés do Senhor. Quando nós pensamos lá na primeira família que foi criada, na família de Adão, a gente vê que tudo que Deus fez naquele ambiente era graça. Deus olha para Adão, e é muito importante a gente pensar na fala de Deus, porque Deus diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Então o que Deus fez era perfeito. Se hoje você fala mal de um, se você fala mal de outro, isso não é projeto de Deus. O projeto de Deus é que haja uma unidade. O projeto de Deus é que haja uma parceria, é que haja algo da parte de Deus dentro da família, no casal, entre pais, entre filhos. Esse é o projeto original de Deus. Por que ele se perdeu? Se perdeu a partir do pecado. A gente observa já lá em Gênesis que algumas emoções, alguns sentimentos, eles só surgem depois do pecado. Porque enquanto não tem pecado, o que a gente vê é Deus falando é bom, é muito bom, é bom. A partir do momento que tem o pecado, ele começa a ter culpa, começa a ter vergonha, começa a ter dor, começa a ter emoções e sentimentos que não tinha antes. E isso acaba entrando dentro da família. Mas quando nós colocamos Jesus dentro da nossa família, e Ele é o principal convidado, as coisas mudam. Nós vemos isso lá no casamento, que Jesus foi e transformou a água em vinho. Como Jesus era um convidado importante, o casamento, a festa de casamento foi salva. E se Jesus não for um convidado importante na nossa família, dentro do nosso casamento, dentro da nossa casa, nós não conseguimos passar pelas lutas e pelos desafios sozinhos. Então vamos entender um pouquinho desta família, porque é uma família conhecida. O texto começa lá no 5 dizendo o seguinte: nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Olha quantas informações nós temos em um versículo. A primeira coisa muito importante: esse homem era sacerdote. Esse homem sabia qual era o posicionamento dele dentro da casa dele. E ele atuava com a função de sacerdote. Porque os homens são sacerdotes dos lares. Eu, quando voltei a trabalhar, eu passei por uma cirurgia, os irmãos sabem disso, cheguei a vir aqui de muleta e tudo. Mas quando eu voltei a trabalhar, eu estava muito preocupada com o meu retorno. Antes de voltar a trabalhar, eu pedi meu marido para orar por mim. Ele orou por mim, por imposição de mãos. E tem esses problemas que a gente tem no local de serviço, de perseguição e tal. E aí eu passei pelo problema lá, mas tive a vitória. E uma colega minha, que não é cristã, ela percebeu a situação espiritual, não vou entrar em detalhes com os irmãos, e ela veio perguntar o que aconteceu. E eu disse para ela: o que aconteceu foi que o meu sacerdote, o sacerdote do lar, orou pela minha vida antes de eu vir trabalhar. E foi esse resultado que você viu aqui dentro da escola. Já que perguntou, eu vou responder antes de não perguntar. Então a gente vê que quando o homem se posiciona como sacerdote do lar, como aquele que assume essa responsabilidade, Deus está fazendo, Deus está operando, Deus está observando e está operando. O nome de Zacarias, ele significa lembrado por Deus. Porque se você está na sua posição, se você está fazendo aquilo para o que Deus te chamou, Deus está vendo. Você está sendo lembrado. Você está cuidando daquilo que Deus colocou sobre a sua mão. E Deus está cuidando das coisas que você sozinho não consegue fazer. Porque há coisas que nós precisamos resolver, mas tem coisas que nós não damos conta. E aquilo que nós não damos conta, nós entregamos para Deus. E era o que Zacarias estava fazendo. E o nome Isabel significa consagrada a Deus. E a gente observa o tempo todo a postura desta mulher. Uma mulher que, com todos os problemas que tinha naquela época, você não vê essa mulher murmurar, você não vê essa mulher lamentar, mas você vê essa mulher glorificar a Deus no momento que ela recebe a bênção dela. E o texto continua, lá no verso 6. Olha que interessante, de uma família cheia de graça. Olha as características. Ambos, Zacarias e Isabel, afinal de contas aquela casa não tinha filhos ainda, só tinha eles dois. Ambos eram justos diante de Deus. Hoje a gente pode dizer que é justo diante de Deus. É uma palavra muito pesada você dizer que é justo diante de Deus, mas a Bíblia relata isso.
vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Irmãos, a gente precisa aprender que quando nós quebramos princípios, os princípios nos quebram lá na frente. E o que o texto está dizendo é que eles não quebravam princípios, eles eram irrepreensíveis, eles guardavam os preceitos e eles guardavam os mandamentos. Mas com certeza quem estava à volta deles perguntava: ué, mas eles são justos, eles são irrepreensíveis, eles guardam os preceitos e eles guardam os mandamentos e não têm filhos? Tem alguma coisa errada acontecendo aí? E quantas vezes nós nos perguntamos isso? Porque às vezes nós colocamos coisas diante de Deus, às vezes a nossa família não está do jeito que a gente quer, e a gente questiona isso para Deus. Fala: Senhor, mas eu te sirvo, Senhor, mas eu te honro por onde eu estou, e as coisas não estão do jeito que eu queria que estivesse. Mas eles não murmuram, eles confiam e eles aguardam, e eles permanecem. Porque quando a gente crê no Deus que nós falamos, porque nós declaramos esse Deus, nós falamos que esse Deus que nós servimos, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então nós cremos que ele vai fazer no tempo dele. E Zacarias e Isabel, eles criam isso. Por isso eles eram uma família cheia de graça. Independente do que as pessoas à volta diziam deles, eles sabiam o que Deus dizia a respeito deles. E eles permaneceram fiéis. E naquela época, uma mulher da idade de Isabel não ter filhos era a chacota do lugar. Um homem sacerdote não tinha filhos para poder passar, para poder continuar o legado dele. Mas a Bíblia diz que eles eram justos, que eles faziam a vontade de Deus. E quando chega no verso 8, diz que Zacarias estava exercendo o sacerdócio dele diante de Deus, de acordo com o seu turno, de acordo com aquilo com que ele foi chamado, de acordo com aquilo que era a responsabilidade dele, mesmo com os problemas, mesmo com os desafios, ele não abriu mão de cumprir com a responsabilidade dele. Ele acordou e ele falou: poxa, eu estou triste, não tenho filho, já estou idoso, minha esposa está idosa, mas qual é a minha responsabilidade hoje? Hoje é meu turno, hoje eu tenho que sacrificar. Então, ó, tchau Isabel, estou indo e vou sacrificar. Ah, mas o pessoal vai falar, deixa o pessoal falar. Aquilo que Deus me mandou fazer, eu vou fazer. E não é fácil não, irmãos, é fácil falar. Fazer não é fácil. Porque tem muitos dias que a gente acorda, a gente não quer nem levantar da cama. Porque você já fica imaginando os leões que estão na porta, esperando para você ter que matar. Às vezes ficou algum do dia anterior, esperando que você não terminou de matar ele direito. Pois é. Mas você tem que insistir, você tem que persistir, porque você precisa acreditar. Quando a gente estava aqui ainda com Resgatados, veio meu irmão pregar aqui, eu sempre conto essa história. Ele pregou sobre Pedro. Eu achei muito interessante que ele contou o seguinte: a igreja fazia incessante oração por Pedro, não é isso que o texto diz? Aí quando Pedro é solto, chega na casa, bate na porta, e a menina fala: gente, Pedro foi solto. Foi solto nada, Pedro está preso. Que é isso? O povo fica espantado porque Pedro foi solto. Gente, mas o que o povo estava fazendo? O povo estava orando incessantemente, mas Pedro não podia ser solto. Mas que fé é essa? Que você ora por algo que você não acredita que vai acontecer. Não, a gente está orando incessantemente, mas ele vai ser morto amanhã. A gente só está orando, mas ele vai ser morto amanhã. Foi mais ou menos isso que aquela igreja disse para aquela menina, para aquela adolescente. Eu não sei, não dizem a idade da menina, mas nós não podemos viver assim. Zacarias e Isabel não viviam assim. Se eles criam que iam ter filhos ainda ou não, a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que eles permaneciam irrepreensíveis. A Bíblia diz que Zacarias permanecia cumprindo o papel dele, daquilo que Deus tinha levantado. Zacarias sabia qual era o propósito dele na terra, e ele continuava mantendo o propósito dele. Não importava quantas pessoas iam aparecer lá, não importava quantos animais iam sacrificar, não importava os olhares das pessoas à volta dele, mas aquilo que Deus chamou para fazer, ele falou: eu vou fazer. Até o final da minha vida, eu vou fazer. E o restante é o restante. O restante, eu entrego para Deus. E aí o 9 continua contando o trabalho dele. O 10, a multidão que estava do lado de fora orando, havia um trabalho, era um culto que estava
estava acontecendo, era a maneira deles cultuarem. E enquanto Zacarias está ali, deixando os problemas dele de lado, deixando a luta dele de lado e preocupado com o ofício, com o propósito que Deus colocou sobre a vida dele, um anjo aparece. E aí alguém vai virar para ele e falar assim: você teve sorte? Nesses outros falam? Quando a gente recebe uma bênção, você teve sorte? Não, eu não tive sorte. Eu tive posicionamento, eu tive fé, eu permaneci, eu confiei nas promessas do Senhor para a minha vida. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem promessa de Gênesis a Apocalipse. Eu falo que Apocalipse não tem nem emoção, porque Jesus derruba Satanás só com falar dele, não tem nem emoção. É assim, de Gênesis a Apocalipse. Mesmo que ninguém vira para você e fale: eis que te digo, a Bíblia inteira está dizendo: eis que te digo. Toda a Bíblia diz: eis que te digo. E neste momento aparece um anjo para Zacarias, e o temor se apodera dele, e o anjo diz para ele: não tenha medo, Zacarias. Ou seja, lembrado por Deus, porque a sua oração foi ouvida. Você acha que está em silêncio? A gente canta, tem um louvor que fala que Deus está em silêncio, né? Pois é, essa sua oração foi ouvida. E a sua esposa Isabel, a consagrada de Deus, vai dar à luz a um filho, e o nome dele vai ser João. E João, irmão, significa Deus é gracioso ou gracioso por Deus. E quando eu meditava nessa palavra, não tinha como eu não pensar numa experiência que eu tive com Deus a respeito disso. Alguns irmãos conhecem a minha história. O meu primeiro filho, ele faleceu no segundo dia de vida, no dia da alta. Deus o levou para a eternidade. Já tem 26 anos isso. E quando eu fiquei grávida da segunda vez, nós decidimos que o menino chamaria Jonatas. Estava tudo certo. E aí uma amiga minha teve um sonho, ela morava em Volta Redonda. E no sonho um homem aparecia para ela e dizia assim: olha, o filho da sua amiga é menino e vai chamar João. E o outro nome ela vai escolher. E eu nunca gostei de nome composto, sempre achei muito feio, porque eu trabalho em escola, estou cansada de ver criança com nome composto. E aí fiquei sabendo do sonho. Ele chegou em casa me contando: não precisa trocar o nome do menino. Eu falei: mas João, vou ter um filho com o nome de João. E aquilo ficou na minha cabeça, e a gente ficou pensando sobre isso. Naquele momento Deus falou comigo: esse menino vai ser o João Vitor, porque esse você vai trazer do hospital para casa, esse vai ser a sua vitória. E quando eu fui ver o João, que é Deus é gracioso, é a graciosidade de Deus, eu entendi naquele momento que Deus estava me dando uma nova graça, um novo motivo para sorrir, um novo motivo para me alegrar. E toda vez que eu olho para o meu filho, que agora já me deu uma alerta, que eu olho para ele, eu lembro disso. O meu filho João é uma graça de Deus para a minha vida. O meu caçula é Mateus, é presente de Deus. Então, a gente é agraciado, a gente é presenteado. Mas não teve como eu não pensar disso, porque eu não tinha a idade de Isabel, eu não era uma mulher estéril, mas eu era uma mulher que estava com as emoções secas. Eu estava triste, eu tinha enterrado o filho. E quando você está passando por uma situação dessa, você acha que não vai engravidar novamente. E quem já passou por isso sabe como é que é. Só quem já passou por isso sabe como que funciona. E quando você tem a graça de gerar novamente, e Deus ainda te dá a graça, ainda fala como vai ser esse menino, que bênção que vai ser esse menino, toda a família fica cheia da graça. E aí começam as promessas sobre a vida dele. Porque Deus não dá um menino a troco de nada. Irmãos, nós precisamos entender que nós não nascemos por acaso. Eu não sei se alguém disse para você que você é um erro de percurso, porque às vezes a gente escuta isso. Eu nem queria que você nascesse, mas nós não somos erros de percurso. Todos nós nascemos com um propósito, porque nós somos conhecidos no ventre da nossa mãe. Nós temos vários textos bíblicos dizendo isso. O Senhor nos conhecia desde o ventre da nossa mãe. No momento em que nós estamos sendo gerados, no momento ali do parto, é o Espírito de Deus que vem sobre o bebê. O ser humano não tem poder para colocar espírito em criança. Então, se você nasceu, foi o Espírito de Deus que quis que você nascesse. O Espírito de Deus tinha um propósito para a tua vida. A gente não ganha um propósito porque nasceu, a gente nasce porque tem um propósito. E esse menino nasceu porque tinha um propósito. E o anjo vai explicando para ele. No 14: você ficará alegre
e feliz. E muitos ficaram contentes com o nascimento dele, porque ele ia ser uma bênção para aquele lugar. E quando que nós somos bênçãos? Quando nós cumprimos o propósito que Deus tem para nós. Quando nós estamos dentro do centro da vontade de Deus, nós ficamos felizes, porque isso traz paz para o nosso coração, mesmo que tudo à nossa volta esteja caindo. Mas se a gente está dentro do centro da vontade de Deus, nós estamos em paz. E quem está à volta está sendo ministrado, está sendo abençoado, porque nós estamos cumprindo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E essa era a promessa para a vida de João. Tudo que Deus faz, irmãos, Romanos 12:2 diz assim, que tudo que Deus faz é bom, agradável e perfeito. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E isso traz testemunho daquilo que Deus é nas nossas vidas. E aprendam uma coisa, toda família tem jeito. E quando nós passamos por lutas e somos curados na nossa luta, seja ela na família, seja ela com o cônjuge, seja ela com o filho, Deus nos usa para curar outras pessoas. Aquela cicatriz que ficou aqui, outra pessoa vai olhar e falar, nossa, você tem essa cicatriz? Eu estou com esta ferida aberta. Pois é, eu vou te contar como é que e você é usado por Deus para curar quem está com a ferida aberta. Então viva o processo, não murmure, não reclame, mas confie que se você nesse momento tem uma ferida aberta, Deus está tratando dela. E essa cicatriz vai ser usada para bênção para outra pessoa. Esse é o processo da nossa vida, nós vivemos constantemente assim. Como neste momento alguém está cuidando de você. Quando eu passei por isso, uma amiga que já tinha passado por aquilo, cuidou de mim. Que já tinha enterrado o filho, cuidou de mim. E quantas mulheres eu já tive que cuidar, já me procuraram, porque só eu conseguia entender, sentir não, tá, irmãos? Que a gente não sente o outro está sentindo. É pele diferente, é corpo diferente, mas a gente entende o que o outro está sentindo, porque sabia que eu tinha vivido isso. Então Deus me usou para curar outras mulheres com a minha cicatriz que estava no meu corpo há 26 anos. E ela vai comigo para a eternidade, quando eu me encontrar com meu filho lá. Mas o testemunho é a bênção de Deus. E no 15 diz o seguinte, que ele seria um nazireu, um homem consagrado e cheio do Espírito. Joel 2:28 já havia essa promessa, que o Espírito seria derramado sobre todos, sobre velhos, sobre novos, que eles profetizarão. Então a gente vê uma família que o pai era uma bênção, a mãe era uma bênção, e eles geram um menino que vai ser uma bênção. Jesus fala que nascido de mulher não houve ninguém como João. O próprio Jesus diz isso. E olha que João não disse eis que te digo para ninguém. João levava o povo lá no rio e falava, fala os seus pecados. Falava os pecados lá, chamava os outros de raça de víboras. E Jesus enaltece João. Porque foi um menino que foi nascido dentro de um propósito, dentro de uma família cheia de graça. Aquela família gerou um menino cheio da graça de Deus. E quando nós nos dispomos a estar cheios dessa graça, cheios do Espírito, nós também vamos gerar pessoas para Cristo, que também vão estar cheios da graça de Deus. Porque mesmo que eu não gere mais alguém no meu ventre, mas eu vou estar sempre gerando pessoas para Cristo. Nós, enquanto cristãos, isso é para o resto da nossa vida. Estaremos sempre gerando pessoas para Deus. E no 16 diz assim, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habitar para o Senhor um povo preparado. E a gente vê lá na frente, já no verso 41, no momento que Maria chega na casa de Isabel, que é um outro milagre, é um outro acontecimento, é o mesmo anjo Gabriel que vai lá dar o recado para Maria. O que acontece? Esse menino já estava cheio de Espírito no ventre de Isabel, e o menino pula de alegria quando Maria chega, porque já no ventre da mãe ele identifica aquele Jesus Salvador. Irmãos, por que eu estou contando tudo isso aqui? Talvez vocês já conheçam essa história, mas talvez às vezes a gente não coloque a história adaptada à nossa vida.
e coisas às vezes que a gente não gosta nem de falar. Mas uma coisa que nós precisamos aprender com essa família, com essas pessoas idosas, com essas pessoas que aparentemente, materialmente, não tinham mais perspectiva de vida. Qual era a perspectiva de vida de Zacarias e Isabel? Aposentar, talvez. Não sei qual era a perspectiva de vida deles, mas eu sei que eles, ambos, estavam vivendo naquele momento de forma irrepreensível. Então, independente do que você está vivendo hoje, independente de como está a sua família hoje, e eu não digo só a sua casa, cônjuge, filhos, mas eu digo a sua família no geral, porque nós temos promessa para a nossa família. O que Josué diz? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que guardar essa promessa para nós. Nós temos que declarar isso nas nossas orações. Senhor, eu quero que eu e minha casa, eu quero fazer um churrasco no final do ano, eu quero me reunir no Natal, eu quero me reunir no Ano Novo com toda a minha família. Eu não quero participar dessas reuniões de família, onde metade é cristão, a outra metade lá quer ouvir aquelas músicas que ninguém merece, quer se envolver com aquelas coisas que ninguém merece. Não! Ore a Deus para que quando você se reunir com a sua família, seja um momento de glória a Deus. Mas enquanto isso não acontece, permaneça irrepreensível. Dê testemunho daquilo que Deus tem feito na tua vida. Demonstre a graça de Deus por ter te salvado, por ter te resgatado, por você estar vivo. Se você está vivo, tem algo para você fazer para Ele. Tem algo na obra de Deus para você realizar. Então, queridos, não abram mão disso. Glorifiquem a Deus, permaneçam firmes na presença de Deus, porque eu creio que as nossas famílias já são famílias cheias de graça. Mas hoje nós estamos entendendo que ainda há uma graça maior para ser derramada sobre as nossas vidas. Amém. Obrigada, pastor, pela oportunidade. Glória a Deus.